vida com sabedoria e conhecimento. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nós nos encontramos em Sua presença, Senhor. E aqui, Senhor, eu te apresento, Pai, Seu Filho, o Senhor preletor da noite, Pai, com quem o Senhor tem abençoado com sabedoria, com conhecimento, Pai. Enche ele, Senhor, com o Seu Espírito Santo, Pai. Ponha, Senhor, sobre ele a Sua presença, Pai. Que não seja ele, Senhor, falando, mas seja ele sim, Senhor, um instrumento da Sua palavra, Pai. Que seja o Espírito Santo de Deus, Pai, falando sobre a vida, Senhor, e sobre a boca dele, Pai. Abençoa, Senhor, a sua vida, sua casa, sua família, sonhos, projetos. Abençoa, papai, que onde ele vá, onde ele esteja, Senhor, onde ele passe, que a sua presença, Senhor, venha mudar, Senhor, venha renovar, venha libertar e venha curar, Senhor, com a sua unção. Desde agora e sempre, papai, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. São os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Alegria de estar aqui mais essa noite, podendo ministrar a palavra. Agradecer a Deus, agradecer a pastora Maria pela confiança de poder ministrar. Pensei que a pastora ia pregar a palavra que eu escolhi aqui. No finalzinho, quando ela começou a falar em água viva, eu falei, meu Deus, é de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos. Aleluia. Vou ler em João, capítulo 4. Santo Deus. João, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Onde fala Jesus e a samaritana. Glória a Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais os discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, à cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem o que te diz, dai-te de beber, tu lhe pedirias, e lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, aleluia, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que
fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui na Tua presença, Pai. Já sentimos desde o começo do culto o Senhor presente aqui nesta casa. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Usa-me, Senhor Jesus. Aleluias. Tu és poderoso, Pai. Eu não sou nada diante de Ti. Diminua a minha pessoa, Diácono Renato, e me sustenta com Tua água viva. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, é uma história bem conhecida, aonde se encontra, aleluia, em João capítulo 4, onde fala de uma história de uma mulher samaritana. E uma das partes mais impactantes da Bíblia, aonde essa mulher, aleluia, Jesus encontrou num poço uma mulher que ninguém dava nada para ela, uma mulher que estava sendo rejeitada na sociedade, uma mulher aonde ela se escondia para não ter contato com o povo daquela cidade, porque era uma mulher impura. Podemos dizer que era uma mulher adúltera. A Bíblia, aonde você pode prosseguir, fala que essa mulher, ela tinha 5 maridos. Ela se passou por 5 casamentos. Essa mulher, que ainda de ter um marido, ainda ficava com outro. Por isso que ela era rejeitada. Não apenas transformava sua vida, Jesus estava ali por um propósito. Ela nem imaginava que naquele dia, naquela hora nona, 3 horas da tarde, porque essa mulher ia esse horário? Porque esse horário era onde o sol estava muito forte. As mulheres não iam buscar esse horário água, os homens também não iam, e ela procurava ir escondida para pegar sua água para se sustentar. Uma água física, aonde sustenta. Nós, como seres humanos, nós não ficamos sem água. Se nós ficar sem água, nós morremos. Se nós não comermos alimentos que tem bastante água, também morremos. Às vezes pessoas ficam em jejum sem água, mas quero ver ficar Jesus também sem jejum, sem alimento. Porque não de alimento também tem água. E quando se fala em coisas físicas, é fácil. Beber água, comer é bom, a gente fica forte. Mas o duro é quando a gente é forte de corpo e não temos água viva dentro de nós. Quando se fala em água viva, é aquela água divina do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, ela nem imaginava que aquele homem que estava sentado ali era Jesus. Aleluia! Como eu falei no começo, Jesus já vinha numa caminhada. Ele estava com fome e todos os discípulos, eles foram para outra cidade comprar comida. Mas Jesus, ele estava sentado ali. Aquela mulher, ela nem imaginava que a vida dela ia ser transformada. Aquela mulher nem imaginava que através da palavra que Jesus ia dar para ela, ia ser um evangelismo na vida dela. Aquela mulher, aonde era rejeitada, como eu falei para vocês, ninguém dava nada para aquela mulher. Mas aquela tarde, tinha um homem sentado, um homem que ia dar uma água purificada, uma água viva, onde ia subir ela até o trono de Deus, aonde aquela mulher teve o perdão, aleluia, reconhecimento, onde era Jesus, e ela sai para aquela cidade, aleluia, contar o seu testemunho. Mas é interessante, meu irmão, o encontro do poço. Jesus está em Samaria, uma região evitada pelos judeus, aleluia. Ninguém entrava, era rejeitada, tinha aqueles confrontos, aleluia, com aquele povo. E os judeus, eles não queriam saber. Os judeus, ele queria aproximação. Jesus queria evangelizar. O que posso trazer nessa palavra essa noite para você, meu irmão? Não adianta o lugar,
Não adianta o dia, a tarde e a noite. O que Deus pede para nós essa noite é a água viva, que possamos evangelizar como Samaria, como aquele povo, aquela mulher como todo mundo rejeitava. Às vezes aquele povo lá fora que está naquela rua, aquele povo que nem é crente. O que Deus pede essa noite para nós é que nós abastecemos de água viva e podemos sair daqui dessa igreja e poder evangelizar, trazer filho, trazer filha, trazer família para a igreja, porque Deus, Ele quer a fonte da água viva que nós podemos evangelizar lá na rua. Aleluia. É uma lição que Jesus deu para aquela mulher. Jesus está ali, aleluia. Ele não tem preconceito, aleluia. Ele vai aonde nós não vamos. Mesmo aquela pessoa com pecado, a mulher era cheia de pecado, a mulher era rejeitada, ninguém queria saber. Mas Jesus não, com todo carinho, Jesus foi até ela e falou: ó, se eu te dar da água que eu tenho, nunca mais você terá sede. O que eu quero dizer essa noite para você: você quer água viva essa noite de Jesus? Você quer água viva? Você quer mudança de Jesus? Jesus, Ele quer ouvir da sua boca. Hoje é a noite de você, aleluia, abrir o seu coração para Ele e falar: vem, Senhor, eu quero a sua água viva, aleluia. Eu quero a água viva. Por quê? Porque nós queremos mudança. Todos os dias temos que ter mudança. Se nós não tivermos, nós cai. É a água viva que nos sustenta, aleluia. Ele nos encontra cotidiano, mesmo quando não estamos buscando. Você já notou? Quando você está fraco, quando você não quer vir no culto, quando você não quer vir no grupo de varões, quando você não quer vir no grupo das irmãs, mas Ele sempre tem lá um te buscando. Mas sempre o Espírito Santo dá aquela cutucada: nossa, eu deveria ter ido. É essa água que eu quero dizer para você, meu irmão. Aleluia. É essa água que eu quero dizer para você. É a água do divino Espírito Santo de Deus. Que Deus, Ele possa fortalecer a sua vida com essa água, que possa jorrar água, aleluia. Moisés, aleluia, quando ele estava naquele deserto, meus irmãos, ele estava bravo, ele estava murmurando, porque aquele povo estava com sede, aleluia. Aquele povo estava clamando: cadê o seu Deus? E ele, todo furioso, não esperou o chamado de Deus, mas ele pega aquele cajado, bate naquela rocha, jorra água, e aquela água sacia aquele povo, matou a sede daquele povo. Aquele povo parou de murmurar. Aquele povo, ele ficou infartado de água. Moisés, ele pagou o preço, porque ele não esperou Jesus, aleluia. Ele não esperou Deus dar a resposta, mas ele saciou a sede do povo com a água física. Mas essa noite, o que pode jorrar na sua vida, eu tenho certeza que é a água do Espírito Santo de Deus, aleluia. É a água que vai jorrar na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, buscamos preencher os vazios em coisas temporâneas, mas somente Cristo pode oferecer a fonte que jorra para a eternidade, aleluia. A água viva, ela nos leva na eternidade. E quando se fala em eternidade, é nós estar com Deus do lado do trono, aleluia. É a eternidade que nós, eu e você, devemos buscar dia a dia. Aleluia. Mas se nós não tivermos a água aqui, a água divina do Espírito Santo, que jorra a todo momento, meus irmãos, não vai adiantar nada, aleluia. Porque o inimigo sabe o que ele quer de você? Ele quer que você caia. O inimigo, ele quer que você desiste. O inimigo entra na sua vida e arranca a coisa que você mais ama. Mas eu tenho certeza
faz, aleluia, trabalho para que você caia. O inimigo, quando ele vê você crescendo, meu irmão, é na onde começa a guerra espiritual, é na onde te dá canseira, é na onde não te dá vontade de vir ao culto, aleluia, é na onde você começa a brigar com a sua esposa, quando você começa a ver que a coisa está estranha, pode ver que a água que joga no nosso corpo está se acabando. Se nós não se abastecer a todo dia, o inimigo ele vai acabar com a nossa água viva que está implantada aqui. Mas o que? Você pode falar, mas Diácono Renato, mas o que eu faço para essa água preencher? É simples, meu irmão. Adora o Senhor, ora o Senhor, aleluia, porque todo dia vai se renovando, é todo dia que a água ela vai se manifestando na sua vida, aleluia. A gente temos que ser honesto consigo mesmo, aleluia, e com Deus. A gente temos que permitir que Ele revele as áreas que nós estamos precisando, as áreas que nós precisamos ser mudadas, aleluia. Em João capítulo 4, versículo 19, fala assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vos dizeis que é Jerusalém a lugar onde deves adorar. Mas Jesus ele chega com sabedoria. Eu gosto de falar que Jesus é lindo. Jesus ele vem com sabedoria, e ele chega: mulher, olha só, mulher, crê que hora vem em que neste monte, nem Jerusalém, adorares o Pai. Vós adorais o que sabeis. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, e adoram em Espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa o horário, não importa o tempo, você tem que adorar, meu irmão, em espírito e em verdade. Se você ajoelhar na rua, se tiver verdadeiramente em espírito e em verdade, Deus ele vai ouvir a sua oração, aleluia. A verdade, a adoração em espírito e em verdade. A mulher pergunta: aonde devemos orar? Mesmo assim ela estava duvidando, aleluia, de Jesus. Aonde devemos orar? Jesus ele está com toda a sabedoria, aleluia. Não importa o lugar, é somente você ser honesto e honesta com Deus. Adorar verdadeiramente. Mas nos dias de hoje está difícil. Nós estamos mais murmurando do que adorando. Se nós murmuramos, aonde está a água viva? O que mais tem é contrito lá fora, mas o recorde é dentro da igreja. Aleluia. O que mais acontece? É um irmão atacando o outro, é um irmão brigando com o outro, é um irmão querendo dar palpite, querendo resolver o problema do outro. É verdade, Senhor. Aonde está a água que jorra na nossa vida? Mas eu tenho certeza que essa noite, através dessa palavra, a água que vai ser jorrada, que vem direto lá do céu, ela vai estar aqui nessa igreja. Ou seja, ela já está aqui fazendo mudança, ela já está aqui resolvendo o problema. Aonde falaram que não tem mais resultado para resolver na sua vida, essa água ela vai resolver o problema da sua vida, aleluia. Eu creio, meu irmão, eu creio. Deus ele fez grandes coisas na minha vida, e se fez na minha vida, vai fazer na sua também. Temos que somente crer, aleluia. Mas tem um momento chave. Qual que é? Jesus ele declara: eu sou Messias. Ele fala para aquela mulher: eu sou Messias. Porque ela tinha duvidado. Mas de onde vem essa água que tu fala? Essa água viva, eu quero. Quando ela fala eu quero, ela se arrepende. Ela fala: tem alguma coisa errada. Eu quero saber, eu quero ir mais profundo. Que água viva é essa?
eu sou o Messias. Essa é a primeira vez que ele faz a afirmação da forma tão clara, porque antes disso ele começou a conhecer a pessoa, e Jesus é assim, meu irmão, ele conhece, ele vê se realmente nós estamos verdadeiros na caminhada. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama, porque ele quer te dar a chave, porque ele quer te conhecer, aleluias, porque ele quer fazer milagre na tua família. Ele, antes de te dar a chave, ele, antes de te dar o milagre, ele quer te conhecer. Por isso, meu irmão, adora a Deus, aleluia, glorifica a Deus, porque eu tenho certeza que a fonte da água viva essa noite, ela está próxima de chegar na sua vida. É questão de tempo, aleluia. Quero profetizar essa noite para você, essa semana, aleluia, que vem, a água viva de Deus, direta do céu, você terá um milagre, aleluia, na sua vida, e essa água viva, você vai ser transformado, e aquilo que tanto você queria, vai ser a chave para abrir, aleluia. Você pode glorificar o Senhor essa noite, aleluia. João capítulo 4, versículo 28, aleluias. Aleluia. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabes. Então os discípulos disse uns ao outro: trouxe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse: a minha comida faz a vontade daquele que me enviou, e realizar obras novas. Obras novas é a comida, é a água viva, não é alimento, não é água física, mas é a água do Espírito Santo, aleluias. É a água, meu irmão, aleluias. E Ezequiel 47, aleluia, versículo 9 diz: o profeta ao Espírito, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes montes, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou naqueles ossos, e vivam, pondo-se em pé um exército grande, um exército extremo. Então deixa a água viva entrar na sua vida. Eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, aleluia. Deus, ele abre a sepultura, o que está morto, o que não está dando certo. Hoje Deus, ele quer abrir, aleluia. Como eu falei para vocês, está difícil o trabalho. Essa semana
caminhando em sandália, aquele que vem cheio do Espírito Santo, aleluia. Você pode glorificar o Senhor essa noite, aleluia. É Ele que muda. Não deixa a voz de Satanás entrar na tua vida, aleluia. Satanás, ele destrói, Satanás, ele quer perturbar a nossa vida. Não deixe Satanás seguir os seus caminhos. Você viu como que é a voz? A gente fica com medo. Ainda quando você recai, quando destrói um casamento, o que ele faz? Essa noite é você. Essa noite você tem que dar o seu coração. Você tem que se alimentar, se preencher. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Vocês podem se levantar, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos fazer, Senhor Jesus. Vamos fazer um momento de oração. E vamos mostrar para Satanás que ele não manda aqui. E que quem manda é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui na tua igreja, esse povo. Estamos aqui esse dia, essa noite, Pai. Entregamos a nossa família para ti. Entregamos a nossa família, Senhor, nesse altar. Ah, Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor restitui. Eu sei que o Senhor entra na nossa casa, na nossa vida a todo momento. Estamos aqui entregando a nossa vida, Pai. Eu sei que o Senhor não é homem para mentir, aleluia, porque o Senhor é todo poderoso, aleluia. Por isso eu louvo, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor Jesus. Ah, Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos louvar o Senhor. Então você estava eu, quando o homem judeu e o sede que havia em mim, sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que joga em mim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia! Não precisarei aqui voltar. Vem a minha alma esperou. Satanás pode destruir, aleluia. Mas aqui tem uma igreja viva, uma igreja que está forte, uma igreja que está na rocha. Ele faz de tudo para destruir, mas eu quero dizer essa noite para você: é a água que vai nos sustentar, é a água viva que Deus tem para mim e para você, aleluia. Glória a Deus. Junto ao moço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra em mim. Dai-me de beber, pois tenho sede, não quero mais estar.
pessoas ficam decepcionadas, às vezes pessoas depressivas, mas Jesus ele morreu na cruz, porque ele acredita e ama a sua alma, é a alma que nos sustenta. Eu tenho uma alma, você tem uma alma, ele quer a nossa alma, então nós temos que cuidar da nossa alma aqui na terra, para quando Jesus voltar, nós ter nosso galardão, aleluias, lá no céu, porque quando Jesus voltar, a gente não está pensativo se vai ou não vai. Hoje Deus ele fala assim: eu quero a sua alma, não importa o que você fez, não importa o que você faz, eu quero a sua alma, eu não quero saber do seu passado, eu já passei a água viva no passado, eu quero a sua alma, não dá tempo mais, eu quero a sua alma, eu quero do jeito que você quer. Está mal vestido, eu quero. Está em pecado, eu quero. Matou alguém, eu quero. Está adulterando, eu quero. Eu quero a sua alma, aleluia. Oh, eu quero a sua alma, xanabas. Deus Todo-Poderoso, não importa, meu irmão. Às vezes nós temos vergonha de se apresentar ao nosso Senhor Jesus, porque falhamos, mas Ele não quer saber das falhas, Ele quer saber você, aleluia, da sua alma. É somente entregar no altar, é somente ser que nem samaritana, aleluias, perdoar, se encontrar com a água viva, aleluia, para que você possa caminhar nos caminhos tortuosos, aleluia, para que Deus possa derramar água, transformar, lapidar, transformar naquele homem novo, transformar naquela mulher nova, aleluias. É a alma, é a alma. Ele quer somente a alma, a carcaça vai embora, aleluias. Mas para que a alma vai, para que nós possamos se conhecer lá no céu, desfrutar aquele lindo céu, sentar no banquete junto com Deus, eterno Salvador, aleluia. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória. Aquela mesa, todo mundo sentado, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele quer a tua alma, aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Glória, glória, glória. Eu quero você por inteiro, eu quero você por inteiro, aleluia. És fiel, Jesus. Oh Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Oh Deus, aleluia. Às vezes temos vergonha de adorar o Senhor. Eu, quando aceitei Jesus, eu não tinha nem vontade de orar, eu tinha vergonha de falar alto. Um pecador, fumador de pedra, aleluia. Olha onde Deus coloca a gente para poder falar da palavra dEle, para poder amar a palavra dEle, aleluia. Glória, glória. É isso que Ele quer aproximação. Ele quer te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Deixa que o povo fala, deixa que bate na internet, na sua vida, aleluia. O que eu quero é você por inteiro, meu filho, minha filha, aleluia. O que eu queria trazer para essa noite para vocês é isso, meus irmãos. É que vamos se alimentar cada dia, não deixar o desânimo, não se afastar da obra, porque Ele tem um propósito, aquele galardão, aleluias. Tem um banquete preparado, uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, passar para a pastora Maria, aleluia.